A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. O nosso tríplice objetivo aqui no programa é, primeiro, se você já é cristão, se você já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você tenha uma compreensão mais detalhada acerca do conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Se porventura você já foi evangélico e por alguma razão parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar para o Senhor Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E se porventura você não é cristão, não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Glória a Deus, que tema maravilhoso. Olha, a Bíblia é um livro extraordinário, né? A gente não se cansa de ler a Bíblia, a gente não se cansa de estudar a Bíblia. Quanto mais nós lemos, meditamos, estudamos esse livro, mais nós aprendemos, podemos tirar lições para as nossas vidas. Inclusive é bom lembrar, né, que a Bíblia tem cerca de 40 escritores, mas só um autor, porque todos eles, de Moisés, que escreveu o Pentateuco, até João, que escreveu o Apocalipse, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E Deus, através desses escritores, revelou para nós a sua vontade para as nossas vidas. Então, quando lemos a Bíblia, nós não estamos lendo apenas as palavras de Moisés, ou de Davi, ou de Salomão, ou de Paulo, Tiago ou João. Não, nós estamos estudando a palavra de Deus através de Moisés, através de Davi, através de Salomão, através de Paulo, Tiago ou João. E a verdade é essa mensagem da Bíblia, cada livro tem um público-alvo original. Você sabia disso? Cada livro da Bíblia tem um público-alvo original. Veja que coisa interessante. O livro do Êxodo e o livro de Deuteronômio foram escritos por Moisés, mas para gerações distintas, né? O livro do Êxodo, por exemplo, foi escrito para aquela geração que saiu do Egito. E o livro de Deuteronômio foi escrito para a geração que conquistou Canaã. Então, perceba que, embora seja o mesmo autor, mas o público-alvo, na verdade, eram diferentes. Então, cada livro da Bíblia tem um público-alvo. É muito bom, antes de lermos os livros da Bíblia, nós descobrirmos, né, quem é o autor, em que período aquele livro foi escrito, qual é o contexto histórico, político, religioso da época e quem são os seus destinatários. Porém, quero advertir algo aqui, ou lembrar aquilo que você já sabe, né? Independente de quem seja o público-alvo original, mas aquela mensagem, ela não aplica-se apenas àquele público, ela não foi destinada apenas àquela geração, mas sim às gerações futuras. A maior prova disso é que esses livros foram preservados, foram inclusos do cânon sagrado e chegaram em nossas mãos, porque Deus deseja falar às nossas vidas através deles. Nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, que é o quarto dos 5 livros denominados de profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. E nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas: profecia contra os falsos profetas, e estudamos também o castigo dos idólatras. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: a justiça dos castigos de Deus. Antes mesmo de nós lermos a introdução da nossa aula, não é? Antes de lermos o texto, que vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14 do livro de Ezequiel. No programa anterior, nós estudamos o versículo 1 até o versículo de número 11, e hoje vamos estudar do versículo 12 até o versículo de número 23.
são dois temas principais que estão no livro de Ezequiel, capítulo 14. Mas antes mesmo de nós falarmos desse tema, nós gostaríamos de lembrar dois fatos importantíssimos aí, baseados só nesse título, nesse tema aí, a justiça dos castigos de Deus. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que Deus é extremamente justo em suas ações. Deus é o justo juiz. Então, todas as ações divinas, todos os seus castigos, as suas punições, todas as ações de Deus estão baseadas em sua justiça. Permita-me dizer algo aqui interessante. Nós, seres humanos, essa justiça ela é relativa. Alguém hoje pode ser mais justo do que ontem ou o inverso. Hoje ser injusto. Ontem era justo e hoje ser injusto ou vice-versa. Em nós a justiça ela pode oscilar. A justiça humana ela é limitada, ela é falha, ela é falível. Você sabe disso. Todos nós estamos sujeitos a cometermos injustiças ou também sermos injustiçados. Mas Deus é extremamente justo. A justiça de Deus é plena, completa, perfeita, absoluta. Deus jamais vai agir com injustiça. E é bom lembrar isso, que nos seus atos de justiça, muitas vezes Deus precisa punir, Deus precisa castigar. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas ou de nações que foram punidas, que foram castigadas por Deus por conta dos seus atos, por conta das suas ações. Eu posso dizer que Deus não comete impunidade. No tempo determinado, no tempo oportuno, Deus pune, Deus castiga. Então, a Bíblia está repleta de exemplos. É claro que Deus é longânimo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas eu não posso esquecer também que Deus é justo. E hoje vamos falar desses atos de justiça de Deus, mostrando ou demonstrando à luz da Bíblia que suas ações, o seu castigo é um ato da sua justiça. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que no texto de Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 a 23, que eu aconselho você ler esse texto de forma mais pausada, mais detalhada, se você desejar, né? Para você ter uma compreensão melhor do assunto. Volta a tela mais uma vez. Nesse texto, o Senhor anuncia que enviará 4 tipos de juízos sobre Jerusalém. Eu diria 4 juízos terríveis. Quais são, professor? Fome, espada, pestilência e animais selvagens. E ele diz mais, ele reafirma dizendo, mesmo que esses 3 homens justos, Noé, Daniel e Jó, estivessem presentes em Jerusalém, apenas eles próprios seriam salvos, mas não poderiam salvar os seus filhos e suas filhas. Assim, o Senhor enfatiza que cada pessoa é responsável por suas ações e que a sua justiça é imparcial. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. Deixa eu chamar a atenção dessa frase. Pode deixar aberta assim mesmo a introdução. A justiça de Deus, ela é imparcial. Deus não age com 2 pesos e com 2 medidas. Deus não age com parcialidade. Deus é imparcial em suas ações. O propósito do juízo de Deus qual é? Não é punir por punir, não é castigar por castigar, mas é que as pessoas reconheçam sua maldade e arrependam-se dos seus pecados. Deus deseja que as pessoas voltem-se para Ele e vivam de acordo com os seus mandamentos, como nós veremos a seguir. Só dessa introdução aí, nós já extraímos várias lições, né? Só dessa introdução. Deus é justo em suas ações, mesmo quando Deus castiga, Deus nunca é arbitrário, Deus nunca excede na disciplina, Deus sempre julga e castiga dentro dos limites, né, que Ele mesmo estabeleceu. E Deus deixa bem claro isso, que Ele não é impune, que Deus não age com impunidade, que a sua justiça ela é imparcial.
Infelizmente, nós vivemos num mundo muito corrupto. Nós vivemos em um mundo cheio de injustiças. Nós vivemos em um mundo cheio de parcialidade, de dois pesos e duas medidas. Você sabe disso, que na maioria das vezes, nesse mundo em que vivemos, os pobres são injustiçados. Você sabe disso, que muitas vezes pessoas inocentes são presas, são punidas, são castigadas, enquanto que muitas pessoas culpadas são absolvidas nas justiças e nos tribunais humanos. Mas que coisa maravilhosa é sabermos que existe um justo juiz que está nos céus, assentado no alto e sublime trono, e que julga todas as coisas. Há uma frase comum que você já conhece, mas eu vou relembrar, não é? Que a justiça da terra, ela pode falhar, mas a justiça divina, ela nunca falha. Vamos estudar esse texto? Eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta. Faça da sua casa uma sala de aula, não é? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Nós vamos demonstrar aí na sua tela a versão Nova Almeida atualizada, mas eu estou com mais duas versões aqui. À minha direita, Almeida Revista e Corrigida, e à minha esquerda, a Bíblia Viva. Vamos comparar o texto, quando preciso, quando necessário, em três versões, para que nós possamos ter uma compreensão melhor desse assunto. Guarde o que eu vou lhes dizer, é profético. Se você está se sentindo injustiçado, se você está sendo injustiçado, creia que Deus, no tempo determinado, há de julgar essa causa. Vamos lá ao texto bíblico, Ezequiel capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Versículos 12 e 13 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eu já disse aqui que esse título, que também é atribuído a Cristo, é atribuído ao profeta Ezequiel, falando da sua fragilidade, não é? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, terra aí eu posso substituí-la quando um país, ou um povo, ou uma nação pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Olha que coisa interessante. É Deus que está dizendo, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele governa sobre tudo e sobre todos, e Ele tem o direito, a autoridade de dizer isso. Deus está dizendo, quando um povo, quando uma nação pecar, transgredir sua lei, transgredir os seus mandamentos, Ele vai enviar fome, Ele vai fazer com que a espada, o juízo, o castigo de Deus desça sobre essa nação. Na Bíblia Viva, diz assim: recebi ainda uma outra mensagem do Senhor, dizendo assim: filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. A terra não vai produzir comida suficiente, ou seja, eu vou deter a chuva, eu vou mandar seca, eu vou fazer com que o alimento não seja suficiente, e o que mais? E eu mandarei fome para destruir homens e animais. Então esse texto nos mostra de uma forma muito clara, muito evidente, que esse não é o propósito de Deus. Claro que não. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, perceba, quando você lê a Bíblia Sagrada, nos 2 primeiros capítulos, o que é que nós vemos ali? Deus criando todas as coisas boas e perfeitas. Antes de Adão ser criado, ser formado do pó, Deus já criou o oxigênio, Deus já havia criado as árvores frutíferas, Deus já havia feito com a terra produzisse alimentos, Deus já havia provido para Adão fontes de águas cristalinas. Quando o homem foi formado, tudo já estava ali. O calor, o sol, a água, o oxigênio, o alimento, a noite para que ele pudesse dormir, descansar, tudo que o homem necessitava. Agora perceba que depois que o pecado entrou no mundo, a partir do capítulo 3, aí vieram as sequelas, as consequências.
E Deus, como justo juiz, ele está dizendo, é Deus que está dizendo que se uma terra pecar contra ele diz assim, eu vou punir, eu vou castigar, eu vou enviar fome, eu vou fazer com que a terra não produza alimentos, eu vou fazer com que haja escassez de alimento, eu vou mandar a espada, eu vou castigar a terra. E por que Deus faz isso? É para trazer o homem para junto de si. Os castigos de Deus, os juízos de Deus são pedagógicos. Deus não castiga simplesmente por castigar, para ver a pessoa sofrendo, não. É porque se Deus não punir, se Deus não castigar, o que é que vai acontecer? Não terá como deter a violência e a maldade. Então o juízo de Deus, o castigo de Deus, ele é pedagógico. Deus está ensinando, eu vou punir, eu vou castigar, para que você possa se voltar para mim. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Porque é que os pais precisam disciplinar seus filhos, corrigir seus filhos. Eu não estou falando aqui de espancar os filhos. Eu não estou aqui dizendo de tirar sangue dos filhos. Não. Não vamos agir com arbitrariedade. Claro que não. Não vamos espancar os nossos filhos. Claro que não. Mas é preciso disciplinar, é preciso corrigir. Porque se nós não corrigirmos os nossos filhos, eles se tornarão rebeldes, desobedientes. E você sabe disso. Infelizmente, nós vivemos numa geração de filhos muito mimados, que os pais não corrigem, não disciplinam, que os pais não colocam limites. É por isso que o mundo está como está hoje, porque faltou dentro de casa a correção, faltou a disciplina. Se você conversar com pessoas da minha idade, mais ou menos assim, ele vai dizer isso, que hoje se tornaram pessoas de bem, cidadãos de bem. Por quê? Porque foram corrigidos, foram disciplinados. Muitas vezes os seus pais bateram, não espancaram, mas bateram, corrigiram, disciplinaram. Para quê? Para que eles pudessem se tornar cidadãos de bens. Então Deus, ele age como um pai. Assim como um pai corrige, assim como um pai disciplina seus filhos, Deus também corrige, Deus também disciplina. Mas o que é que Deus visa? Qual é o objetivo dessa disciplina? É que as pessoas se voltem para Ele. É que as pessoas abandonem os seus pecados, abandonem suas práticas pecaminosas e se voltem para Ele. Deus não é um Deus arbitrário que pune por punir, castiga por castigar, para ver as pessoas sofrendo. Não! O objetivo maior é que as pessoas reconheçam seu erro. Reconheça seus pecados, abandone seu pecado e se volte para Ele. Esse é o desejo de Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade onde há uma supervalorização do amor de Deus. E é claro que a Bíblia deixa isso, nos mostra isso, que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Mas eu não posso, por causa desses atributos, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, eu não posso deixar de falar no outro atributo que é a justiça. É Deus que diz que pune, é Deus quem diz que castiga, é Deus quem diz que vai enviar juízo. Um dos textos da Bíblia que fala de uma forma muito clara, muito evidente sobre isso, é Deuteronômio 28, que eu já citei aqui várias vezes no programa, e eu sei que você já conhece esse texto. Nos versículos 1 até o versículo 14, Deus diz que se os filhos de Israel guardassem os seus mandamentos, obedecessem sua lei, Deus disse que eles seriam prósperos, que Deus iria abençoá-los, que seriam benditos na cidade, benditos no campo, seriam benditos seus animais. E acho muito interessante que o texto diz assim, que essas bênçãos virão sobre ti e lhes alcançarão. Mas dos versículos 15 até o versículo de número 68, Deus diz assim, olha, se vocês não cumprirem, se vocês não obedecerem, se vocês não guardarem, inevitavelmente as maldições virão sobre vocês. Vocês serão malditos na cidade, malditos no campo, será maldito sua família, será maldito seus animais. E é interessante que lendo Deuteronômio 28, Deus diz os castigos, né, que viria sobre o povo. Por exemplo, Deuteronômio 28, versículo 21, diz, o Senhor fará pegar a pestilência, até que consuma a terra a qual passas a possuir. Versículo 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. Serás espalhado por todos os reinos da terra.
o teu cadáver será por comida a todas as aves do céu. Versículo 27, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com enfermidades, com doenças. Versículo 38 diz assim, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e a cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Então Deus já havia dito isso, antes mesmo de eles conquistarem a terra de Canaã. Quando vocês chegarem lá, se vocês não obedecerem, se vocês não cumprirem, se vocês não guardarem, eu vou mandar juízo, eu vou mandar castigo. Mais uma vez Deus está falando através do povo. Agora, detalhe, para quem Deus está falando essas palavras, eu sei que você sabe, mas para os judeus que estavam lá em Babilônia, que Deus havia permitido que Nabucodonosor levasse, já tinha ido 2 levas lá para a Babilônia. Estava lá Ezequiel no meio dos cativos. Aí Deus estava dizendo, olha, os meus juízos são justos. Eu não castigo de forma arbitrária. Um pai pode exceder na disciplina. Um juiz pode exceder no julgamento lá no tribunal. Mas Deus não comete arbitrariedade. Todos os juízos de Deus estão dentro do limite estabelecido, estão dentro da sua justiça. Deus não comete injustiça. E Deus está dizendo assim, se um povo, se uma nação pecar, eu vou mandar juízo, eu vou mandar castigo. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 14, diz assim, mesmo que estivessem no meio dela esses 3 homens, olha aí, Deus dando testemunho de quem? Primeiro Noé, que você sabe, capítulo 6 até o capítulo 9 de Gênesis, que fala sobre este grande homem, que no meio de uma geração corrompida, corrupta, perversa, esse homem achou graça diante de Deus. E por isso ele e a sua família foi preservada, foi poupada do dilúvio. O segundo homem, Daniel, aquele jovem que quando levado à Babilônia, intentou no seu coração não se contaminar com os manjares, com o vinho que o rei bebia, a comida que ele comia. Preferiu comer legumes e tomar água. Daniel, que no capítulo 6, os seus inimigos vasculharam a sua vida, procuraram uma falha, um defeito, para o acusarem, não acharam nada. Vasculharam tudo na vida de Daniel. E como não encontraram, fizeram com que o rei assinasse um decreto, porque a única coisa que Daniel fazia, que podia ser acusado de alguma coisa, era orar a Deus. E fizeram com que o rei assinasse um decreto, para que durante 30 dias ninguém fizesse nenhuma petição a homem ou a Deus algum. Para quê? Para lançar Daniel lá na cova dos leões. Mas por que fizeram isso? Porque vasculharam, procuraram uma falha, um defeito, alguma coisa para o acusar e nada encontraram. E o terceiro, Jó, que o próprio Deus testificou de Jó, dizendo que ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí Deus se utiliza desses 3 personagens, Noé, Daniel e Jó. Detalhe, Daniel era um contemporâneo deles, porque nesse período que Ezequiel profetizou às margens do rio Quebar, Daniel estava profetizando também lá no palácio em Babilônia. 2 patriarcas, Jó e Noé, né? Noé e Jó, e um profeta contemporâneo dele, Daniel. Deus diz assim, ainda que esses 3 estivessem vivendo aqui entre vocês, eles iriam salvar a sua vida, mas não seus filhos. Volta o texto mais uma vez. Deus diz assim, mesmo que estivessem no meio dela esses 3 homens, vou acrescentar, esses 3 homens justos, esses 3 homens piedosos. Quem? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Em outras palavras, eles não poderiam evitar o castigo. Eles não poderiam impedir que eu castigasse, que eu punisse essa geração, que eu punisse essa cidade de Jerusalém, que eu punisse esse povo que está pecando contra mim. Passe o texto, versículo de número 15. Aí Deus diz assim, se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devastarem, assim que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, não é assim? Porque o Senhor, Ele tem esse poder de enviar animais selvagens. Passa a tela, versículo 16. Deus continua dizendo,
tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens, mais uma vez ele lembra, né, estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Sabe o que é que eu aprendo aí? É que cada um dará conta desse mesmo a Deus. Que cada homem, cada pessoa, cada ser humano é responsável pelos seus atos. A verdade é essa, que o pai não pode salvar o filho não pode salvar seu pai, não pode salvar a sua mãe. Deus está dizendo assim, se eu mandar as feras, se eu mandar os animais selvagens, se eles começarem a assolar a terra, começar a matar pessoas aí, e mesmo que estivesse aí em Jerusalém, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles não poderiam salvar seus filhos. Mas por quê? Os filhos são rebeldes, são desobedientes. Os judeus que adoravam ídolos, nós vimos isso no programa anterior, os 11 primeiros versículos desse capítulo 14, Deus falando contra a idolatria. Se você não assistiu, volte lá e assista no YouTube. Deus falando ao povo de Judá contra a sua idolatria. Então o fato deles terem grandes vultos, grandes personagens, grandes homens, inclusive um deles que era seu contemporâneo, Deus está dizendo, ele não poderia livrar, não poderia impedir que eu exercesse juízo, eles seriam salvos, eles iriam salvar as suas vidas, mas não iriam impedir que eu executasse ou determinasse o juízo e devorasse essa terra. Versículo de número 17 e 18, Deus diz assim, ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passe pela terra. Professor, o senhor pode explicar melhor? Posso. Como assim espada? Espada, principalmente através de invasões estrangeiras, de exército. Traz a tela. Se você ler o livro dos Juízes, por exemplo, você vai perceber que o juízo de Deus sobre o povo de Israel, no período dos juízes, foi principalmente através de espada. Uma nação mais forte, mais poderosa, quer seja os filisteus, quer seja os cananeus, que vinham, quer seja os midianitas, que se assenhoravam sobre o povo. O que mais havia nos tempos bíblicos eram nações assim, povo bárbaro, sanguinário, que invadia os povos, invadiam nações, que roubavam a prata, o ouro, as armas de guerra, que levavam crianças para serem escravas, que possuíam as mulheres, que matavam os soldados. O que mais tinha no Antigo Testamento era isso. Só que o que acontece a verdade é essa, que em algumas ocasiões, o povo de Israel era alvo de invasões estrangeiras ou de ameaças, sem que fosse necessariamente uma ação divina. Por exemplo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, quando 3 povos, os amonitas, os moabitas e os edomitas, que eram os da montanha de Seir, vieram para lutar contra Josafá, aquilo não foi um castigo divino, aquilo não foi um castigo de Deus, não. Aquilo foi uma estratégia que 3 exércitos, 3 nações se reuniram para invadir a terra de Judá. Aí perceba, Deus agiu de forma favorável sobre o seu povo e fez com que eles lutassem entre si, e impediu que eles entrassem em Jerusalém. Tem ocasiões que o mesmo exército, olha que coisa interessante, o mesmo exército é usado por Deus em um momento e não é usado por Deus em outro momento. Senaqueribe é isso, é um exemplo disso. O exército da Assíria, que foi Deus quem enviou para destruir o reino do norte, para invadir as 10 tribos. Senaqueribe foi lá, invadiu, destruiu, espalhou o povo, levou o povo para outras nações. Mas perceba que esse mesmo exército não pôde invadir Judá, porque havia lá um rei temente, o rei piedoso, Ezequias, que orou a Deus, e Deus mandou um anjo e destruiu aquele exército. Só que em algumas vezes, como muitas vezes ocorreu isso no livro dos Juízes, e com o próprio Nabucodonosor, que foi contemporâneo de Ezequiel, foi Deus que mandou Nabucodonosor, foi Deus que entregou o povo judeu nas mãos de Nabucodonosor. Por quê? Por causa dos pecados do povo. Então Deus está dizendo assim, eu posso enviar espada. Espada aí o que? É guerra, é uma nação mais forte e mais poderosa. Volta ao texto mais uma vez. Aí Deus diz assim,
Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Como que diz assim? Eles não poderiam impedir o meu juízo, o meu castigo e a minha disciplina sobre essa nação. Versículo 19, diz assim, 19 e 20. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra, que peste é essa, professor? Doenças, enfermidades. Eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Quero chamar a atenção desse texto aí. Que às vezes o filho se confia na oração da mãe, do pai, e eu vou dizer, deve confiar mesmo na oração do crente. Confie, mas guarde o que eu estou lhe dizendo. Se você anda no caminho errado, no caminho tortuoso, não pense que a oração do seu pai, a oração da sua mãe vai impedir o juízo de Deus, não. Nem pense nisso, porque Deus é imparcial. E você sabe disso. É com muito temor e tremor, mas eu digo isso, que tem muitos filhos de crente nos presídios, tem muito filho de crente que muitas vezes, não é assim, às vezes desce até a tumba fria, e o pai e a mãe orava sim, e não buscava a Deus sim, mas o homem deve ser responsável pelos seus atos. Então Deus está dizendo assim, olha, se Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, eles não iam salvar vocês não. Deus não iria poupar aquela nação por causa de 3 homens justos não. Cada um seja responsável pelos seus atos. Deus está dizendo assim, quando precisa punir, eu puno. Quando precisar castigar, eu vou castigar. Quando precisar corrigir, eu corrijo. Quando precisar disciplinar, eu disciplino. Deus é amor, é longânimo, mas Deus é justo. Deus não comete impunidade. Deus não comete injustiça. Versículo de número 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos. E agora Deus estava falando dos castigos individualmente, né? Enviar a peste, enviar a fome. Ele agora fala de uma só vez, agora os 4 castigos. Quais são, Deus? Espada, ou seja, guerra, conflitos, batalhas, fome, escassez de alimento. Terceiro, animais selvagens e a peste, enfermidade contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. E se eu quiser mandar esses 4 juízos, esses 4 castigos, ninguém impede de Deus enviar. Versículos 22 diz assim, mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela. Eu não vou destruir todos, eu vou deixar alguns sobreviventes nela, filhos e filhas que serão levados para fora, ou seja, para outra nação. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz, vi sobre ela. Na Bíblia Viva diz assim, apenas poucos vão escapar. Está falando de quem? Do povo judeu, daqueles que seriam punidos, seriam castigados nos dias de Ezequiel, levando seus filhos e suas filhas. Virão se encontrar com vocês aqui na Babilônia. Aquele povo que estava lá em Jerusalém, viriam. Deus está dizendo assim, eu vou mandar sobre Jerusalém fome, espada, peste, animais selvagens, mas eu vou deixar alguns poucos. Eles virão a vocês na terceira leva, virão e se encontrarão com vocês aqui na Babilônia. Então vocês poderão compreender como eram grandes os pecados daquela gente. Sabe o que Deus estava dizendo através de Ezequiel? Eu vou punir Jerusalém, eu vou mandar espada através de Nabucodonosor, eu vou mandar peste, doença, eu vou mandar fome e eu vou mandar animais selvagens. Alguns deles vão escapar, vão vir para aqui, para a Babilônia onde vocês estão, mas vocês saberão que eu sou justo, verão como foi justo todo o castigo que eu lancei sobre Jerusalém. Para concluir, versículo de número 23, diz assim, eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus.
Então Deus é aquele Pai amoroso, que deseja ter os filhos perto, que deseja que os filhos guardem sua lei, seus mandamentos, que deseja abraçar seus filhos. Mas quando o seu povo, quando os seus filhos pecam, transgridem, desobedecem, como um Pai amoroso, Deus pune, Deus castiga, Deus corrige. Deus estava dizendo aos contemporâneos de Ezequiel: eu vou visitar Jerusalém, eu vou enviar meus 4 juízos lá, vou enviar a espada, vou enviar enfermidades, vou enviar fome e vou enviar animais selvagens. Mas alguns deles vão escapar. Vocês vão encontrar com eles. Filhos, parentes virão para aqui, para a Babilônia. Vocês vão encontrar com eles. Eles vão dizer o que eu fiz lá em Jerusalém. Mas vocês saberão que eu fiz porque era necessário. Deus diz assim: eles dirão para vocês que eu castiguei porque eles mereciam.